Graças e paz, queridos. Sempre que eu penso nessa música, eu penso no preço que foi pago por nós. E é fantástico. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19. Tiago 1, a partir do verso 19. O que você vê quando você se olha no espelho? Talvez você veja a si mesmo, né? É interessante. Estou me olhando no espelho e me vejo. Mas você já reparou como nós somos bons em ver defeitos no espelho? Talvez os homens não. Por exemplo, eu sou complicado para essas coisas. Se eu não tiver muita atenção, eu saio tudo amassado de casa. Então, assim, tenho que estar muito atento para não sair como se tivesse saído de uma lâmpada de um gênio, né? Mas reparem, se nascer uma espinha no seu rosto, meninos vão dizer, poxa, né, Ian? É uma espinha só. Uma espinha. Já meninas dizem, meu Deus do céu, tem uma cara na minha espinha, está dominando todo o meu rosto. Meu Deus, ninguém pode me ver assim. É um carocinho, gente, aqui. Ninguém pode me ver assim. Aí bota, né, os estratégias colocar franja, sei lá, coloca um band-aid da Mini lá e tudo mais. Isso é uma série de estratégias para esconder a espinha. Por quê? Porque parece que aquilo é um defeito. E você não quer parecer defeituoso. O fato é que nós somos vaidosos, muito vaidosos. E, por vezes, essa vaidade pode maquiar a autenticidade. As pessoas nem sempre são aquilo que elas veem no espelho. Por vezes, elas estão quebradas no inteiro espelho que estão se vendo. O fato é, queridos, que Tiago nos chama a analisarmos quem somos, a vermos quem somos nós diante do espelho da vida. O verso 19 vai nos dizer o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por tudo, pelo Teu Evangelho, pela Tua Palavra, que ela promova e produza em nós o efeito desejado. Amém. Aonde nós chegamos? Nós chegamos no final do capítulo 1. E é interessante ver que todo esse capítulo Tiago vai trabalhar e muito o caráter da igreja a quem ele está escrevendo, dos crentes a quem ele está escrevendo. Ele vai falar sobre provação, ele vai falar em como você deve passar por provações, ele vai falar que você não deve se envergonhar da sua condição financeira, visto que tem uma posição alta no céu. Ele vai falar que você não deve culpar a Deus por seus pecados, e ele vai falar que Deus é extremamente bom. Agora, no final do capítulo, Tiago é ainda mais direto, ele passa a nos dar ordens. E no mundo que vivemos, cada vez mais isso é complicado. Receber ordens é cada vez mais complicado. Estava assistindo hoje, eu acho que era o jornal, pela manhã, e passei, e de repente a jornalista falou, olha, é muito interessante que as crianças façam a tarefa doméstica,
mas elas não podem se sentir obrigadas a isso. Tem que parecer uma brincadeira. Vamos brincar de arrumar a casa? Gente, isso nunca existiu no meu tempo. Vá arrumar a casa, vá arrumar sua cama. Eu não vou não. Não é brincar não, meu filho. Arrume e pronto, viu? Deixa ela arrumar. E ai de ti. Ai de ti, ó Corazim, se não tiver a tua cama não tiver arrumada. O fato é que nós somos intimamente cobrados por Tiago para que tenhamos um procedimento. Vocês vão reparar que Tiago fala 2 vezes: sejam assim, façam isso. É o que a Bíblia espera de nós. E o que a Bíblia espera de nós, queridos, é que nós tenhamos uma fé autêntica, firmada na palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar e com isso terminar a exposição do 1º capítulo. Porque, queridos, nós temos que ser autênticos, porque nós temos que ter uma fé autêntica firmada na palavra, é porque só a palavra promove domínio próprio. Acompanhem comigo a partir do verso 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Como Tiago começa o texto? Com um desafio enorme para pessoas da idade de vocês, quer dizer, da nossa idade, da idade de vocês. Sejam tardios no falar. Literalmente, Tiago está dizendo: sejam lentos, quase que deficientes no falar. Pensem muito antes de falar. Tiago coloca isso como um procedimento a ser seguido pela igreja. Ao passo que ele diz: sejam lentos de falar, sejam vagarosos de falar, pensem e repensem na hora de falar, mas sejam extremamente rápidos no ouvir. Aprendam a ouvir mais e falar menos. Tem aquele velho ditado: Deus lhe deu 2 ouvidos e 1 boca. Alguma mensagem Deus queria passar para a gente. Ele coloca esse procedimento, e isso não é novo. Não é Tiago que inova aqui. Em Provérbios vai dizer que o homem prudente deve guardar a sua língua e o tolo deve guardá-la ainda mais. Você já reparou como é fácil você abrir a boca e falar besteira? É muito fácil. Nós somos bombas atômicas prestes a explodir. E o time dessa bomba é a nossa língua. Você já reparou que você escuta bem menos do que fala? Ah, Antônio, eu não sou assim. Se alguém contradizer você, o que é que você faz? Você quer argumentar. Você não quer ouvir. Você apresenta todas as razões do mundo. Sabe qual é o problema de falar muito e ouvir pouco? É o que Tiago vai dizer o seguinte, em seguida: quem fala muito e ouve pouco, é muito mais fácil de ficar irado. Tiago vai continuar dizendo: seja tardio, lento, devagar em irar-se.
Agora pensem comigo, queridos, o que será que essa igreja passava? Com certeza ela passava por dificuldades, problemas com a língua. Porque Tiago vai falar agora no verso 19, vai falar no 26, e vai dedicar um capítulo ainda falando que a língua é um pavio que coloca fogo em uma selva inteira. Ela promove guerras, divisões, contendas, algo tão pequeno. Algo que você sente o gosto, mas você também sente gosto de falar demais. E aí, Tiago diz: sejam mais pacientes. Respirem fundo. Não se irem com facilidade. Não extrapolem, não extravasem a sua ira. A sua ira não promove justiça. Você já viu alguém irado fazer alguma coisa que preste? Na hora que você explode, fica bom, né? O cordeiro virou um leão. Na hora que você explode, quantas vezes você faz bobagem? Você nunca pensa no depois. Porque o problema não é o agora. O problema é o depois. Porque tudo o que você fez, você vai ter que desfazer. Você é crente, meu amiguinho. Então, a floresta que você tocou fogo, e quem está falando tem experiência própria, você vai ter que apagar com um balde de água. Um balde com água, né? Tiago também vai passar e dizer àqueles crentes: livrem-se de toda a impureza moral, da maldade que prevalece, que está dominando vocês, e aceitem a palavra que foi implantada. Ela é poderosa para salvá-los. Tiago diz: há uma esperança, há um meio de você controlar a sua língua, de você controlar os seus ouvidos, abrindo eles mais, e controlar a sua ira. E essa esperança é a palavra que foi implantada em vocês. Ela é poderosa para salvar vocês de vocês mesmos. Pense biblicamente. Largue a maldade. Algumas traduções vão dizer: largue a impureza. Essa ideia de impureza, por vezes, é relatada como impureza sexual. Largue aquilo que lhe distancia de Deus. Tenha controle. Existem algumas implicações nesse texto. E eu quero falar sobre duas. A primeira delas, queridos, é que a vida cristã, ela requer privação da vontade. Se você espera que com Cristo você vai fazer tudo o que você quer, você está enganado. Compreenda o texto. O que é que Tiago está fazendo com esses crentes? Ele está colocando limites. Ele está colocando cerca ao redor deles. Vocês não podem passar daqui. Vocês não podem ser assim. Vocês não podem ser um bando de crentes de língua solta. Vocês não podem ser um bando de crente que estoura, que extravasa, que extrapola. Vocês não podem conviver com a impureza. Vocês têm que parar de se irar e querer justiça própria. Mesmo que isso seja mais plena, forte, furiosa a vontade do seu coração. E isso é muito fácil. O seu coração guarda todo o centro da sua vontade pecaminosa.
Ela está apenas esperando que você dê um clique. Qual era a propaganda que diria dar um clique? Olha o LX, né? Eita, saiu no vídeo agora, vou ganhar comissão. Mas ela está só esperando que você dê um clique, que você extravase, coloque para fora. Qual é a vantagem, queridos, de ouvir mais e falar menos? Você aprende mais. Você se educa mais. Você compreende a necessidade do outro. Uma coisa que eu sempre tento fazer, e por vezes eu falho, quando eu converso com algum de vocês, é não falar tanto. É não falar tanto. Porque se eu fico falando e você fica falando, vai gerar insensibilidade. Você vai pensar, poxa, Antônio não está nem aí para o meu problema. Como é que você se comporta, querido, com a sua língua? Como é que você se comporta com a sua ira? Eu tenho o direito, Antônio, de ficar irado. Eu tenho o direito de requerer justiça. Eu tenho o direito de querer a minha vingança, a minha doce vingança. O problema da justiça humana é que Tiago vai dizer a justiça do homem, a ira do homem não produz justiça de Deus. Sabe o que a sua ira vai produzir? Se você liberá-la, vai ser simplesmente uma expressão do seu ego ferido, do seu ego maltratado e do seu ego terrível. Então, o que é que Tiago quer passar para nós? Limite-se, controle-se, fique dentro do mandamento. Ainda que custe caro, e custará caro, por vezes muito caro. Você não pode ser igual ao mundo. A outra implicação, queridos, é que esse controle necessariamente fará com que nós venhamos a nos livrar de várias bagagens que nos incomodam. Eu não vou começar aqui uma sessão de largue seus sentimentos passados, seus traumas passados, largue essa bagagem que tanto te perturba, não. O texto está falando de pecado, impureza, aquilo que lhe distancia, lhe afasta de Deus. E o que é que Tiago está dizendo? Largue isso. Largue o seu amor próprio, largue o seu prazer próprio, largue aquilo que lhe distancia de Deus e abrace a palavra que foi implantada em você. Receba a palavra de Deus. Receba o que Deus colocou em você quando converteu você, quando tirou você do reino das trevas. Ele colocou o Espírito Santo dentro de você, e esse Espírito Santo é capaz de transformar você. Você não vai mudar sozinho. Eu não mudo sozinho. Eu não mudo sozinho. Existirão pecados que nós teremos que lidar com eles por vários anos. Mas também existem pecados que nós teimamos em praticar por pura satisfação do ego e pensando que a qualquer momento nos livraremos deles. Não é assim. Você e eu, por vezes, ainda somos escravos de pecados que simplesmente servem para iludir o nosso coração. Tiago Zambelli sempre falou 2 pecados que incomodam muito cada sexo. Em primeiro lugar, quando se trata de homens, é a prostituição, a pornografia. É fato que afeta muito mais o sexo masculino.
E no caso das meninas, a fofoca. A bendita fruticagem. O bendito disse-me disse. É a palavra antiga. Futrico, né? Que eu poderia antigamente. Futricar. É um verbo difícil. O popular disse-me disse. Reparem que Tiago está falando dos dois aqui. Impureza sexual e língua solta. Até onde nós seremos os nossos próprios deuses? Abandone. Abandone, largue fora, deixe para lá e receba a palavra que é poderosa. Ela já foi implantada em você na sua conversão e ela é poderosa para salvá-lo. Ela dominará você. Ela lhe controlará. Sem ela, você é um lobo selvagem solto. Você já viu gato rejeitar carne? Gato só não vai comer a carne se estiver amarrado. Da mesma forma é o ser humano e o pecado. Ele não vai recusar até que ele esteja preso. E nós temos que estar presos em Deus. Sermos escravos de Cristo. Deixarmos a nossa vontade nele. Tenha uma fé autêntica. Porque uma fé autêntica firmada na palavra, ela promove prática. Observe comigo a partir do verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tiago fala de um perigo tremendo quando nós começamos a ler esse texto. Você pode se auto-enganar. O nome disso é hipocrisia. A palavra hipocrisia, devido de uma palavra grega que era para simbolizar aquelas máscaras que usava no teatro. Então o ser humano colocava a máscara lá e começava a atuar. Aquela máscara que vocês já viram que é uma pessoa rindo, está chorando. Acho que vocês tiveram aula de arte, né, gente? Educação artística. Então era aquela máscara. Dali que deriva a palavra hipócrita. O que era o hipócrita? Hipócrita era alguém que colocava uma máscara e fingia ser o que não era. O problema que Tiago coloca no texto é mais grave. Eu me lembro, gente, Tiago foi a minha primeira aula do seminário com Leonardo Paulino. Foi minha primeira aula, então nunca vou esquecer dessa carta. E Léo disse que o problema é que Tiago dá a entender nesse texto que você pode ser tão hipócrita, tão hipócrita, tão hipócrita, 3 vezes sem errar, que você vai acontecer o que com você? Você vai acreditar que realmente é aquilo, quando não é. Você se engana. Você se auto-engana. Você maqueia-se tanto, que pensa que está tudo bem. Tiago vai dizer que esse homem é semelhante a um homem que olha no espelho. Vale salientar que espelho naquela época não é espelho de hoje, que você olha, vê até a cor da íris de olho, né, no espelho lá. Eram feitos no bronze. Já dá para ver que não tinha um reflexo perfeito. Então eles se olhavam no espelho e viam o que dava para ver. Mas o que Tiago quer expressar
É semelhante a alguém que olha-se no espelho e tem uma cicatriz horrível na cara, assim, né, aberta lá, sangrando, um ferimento. E ele olha e vê a cicatriz, mas quando vira as costas, pensa que tudo está bem, que não tem nada errado. Mas a cicatriz, o corte, não a cicatriz, o corte está lá. Ele está morrendo. Ele está indo para o inferno e pensa que está tudo bem. O que é que Tiago vai dizer? Acorde. Veja o problema que há em você. Veja o mal que está acontecendo a você. Veja a gravidade da situação. Não seja ignorante a ela. Acorde, busque transformação. E como você vai encontrar essa transformação? Torne-se um praticante da palavra que você ouve. Torne-se um praticante do que você ouve nos cultos. Torne-se um praticante do que você lê. Seja autêntico, seja fiel. Engraçado é que nós repudiamos pessoas falsas. Eu acho que todo mundo aqui já conversa. Meninos não conversam desse jeito, mas meninas talvez conversem mais desse jeito. Mulher, tu vês fulaninha? Mulher, que menina mais falsa. Eu estou com nojo da cara dela, nojo. Sabe porque eu não aguento ver a cara daquela menina. Olha a vontade que deve virar as costas. Já homem é mais, meu irmão, estou com vontade de dar um murro na cara daquele bicho tão grande, velho. É sério, porque quando eu vejo aquele bicho, só dá vontade de dar um murro na cara dele, velho. Eu não dou porque eu sou crente, amém? Que exemplo. Eu não dou porque eu sou crente. Se eu não fosse crente, eu dava um murro na cara. E tal descrente do lado direito também. Se eu não fosse crente, eu dava um murro na cara dele. Eu disse crente, rapaz, eu não sou crente não, vou dar um murro agora na cara dele. Nós repudiamos pessoas falsas. Nós não aguentamos pessoas falsas do nosso lado. E por vezes nós agimos com falsidade diante de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu, Antônio Costa, não estava orando, Senhor, muda o meu coração, muda a minha vida. E lá na outra oração, no outro consciente, estava pensando, meu Deus, isso é complicado demais. Sei lá, tem tanta coisa para abandonar, o preço é tão alto. Sabe qual é o problema? É que eu posso morrer de falar, Deus muda-me, mas Deus está julgando, é a intenção do meu coração. É o que ninguém ouve. É o que ninguém vê. É Antônio sem a máscara. É isso que Deus vê em você. É assim que Deus olha para você, sem máscara nenhuma. Como usamos um com o outro aqui na terra, Deus olha olho no olho. Então não precisa que nós venhamos a maquiarmos a nossa aparência diante de Deus ou diante de qualquer outra pessoa. O que Tiago fala é, veja quem você é. E acolha a palavra. Acolha a palavra, ouça e pratique. Porque se você fizer isso, se você observar atentamente a palavra que está sendo falada, a palavra que está escrita, você será bem-sucedido em tudo o que você fizer. Aí, meu amigo, é prosperidade na terra, né? Você pode pensar, agora, bacana, estou na igreja errada, sair daqui, vou pegar o Uber, que eu não ando mais de ônibus, vou pegar o Uber e vou para o outro lado da Epitácio. Não é assim que Tiago está pensando. Você será bem-sucedido em tudo que você fizer, porque tudo que você fizer estará baseado aonde, queridos? Na palavra. Você irá saber, por exemplo, que riqueza não é determinante. Que acumular tesouros na terra, por vezes, é
tolice. Que orar sem ter coração é errado. E isso conduzirá você a uma vida bem-sucedida. E o que é uma vida bem-sucedida, queridos? É uma vida que glorifica a Deus. É uma vida que tem Deus como alvo. É uma vida que largou os interesses próprios. É uma vida que é vivida para a glória de Deus. Qual é o estado do seu coração? Se você olhasse para você hoje, como você estaria? Quais são os ídolos que estão em seu coração? De repente pode ser a novela Cúmplices de um Resgate. Estou pegando leve. Pode ser um amigo, pode ser um namoro, pode ser os seus pais. Quem ocupa o lugar de Deus no seu coração? Eu quero dizer a você, você não amará os seus pais da forma correta, até que você ame a Deus primeiro. Você não gostará, não vou falar amará, mas gostará do seu namorado ou namorada da forma correta, até que você coloque o seu amor direcionado primeiramente a Deus. Você não será bem-sucedido se o Deus não for o centro da sua vida. Você vai poder ser rico, você vai poder andar... Qual é o carro, Mateus? O Ford Fusion. Eu gosto de falar isso porque toda vez eu me lembro da conversa. Aquela conversa maravilhosa. Eu falo olhando para Vinícius. Ford Fusion. Entendeu? Você não vai... Você pode andar de Ford Fusion. Eu estou dizendo errado essa palavra. Mas você pode andar nesse carro fantástico da Ford e ter perdido tudo. Mas ao passo que você pode andar no Fusquinha de Levi, né? Está indo para o céu. O contrário também acontece. Você pode estar no Fusquinha indo para o inferno e no Fusion, mas a questão é o que domina o seu coração. O que domina o seu coração? Quer fazer um teste? Veja a sua agenda. E veja quanto tempo tem para Deus nela. A sua agenda, ela é horizontal ou ela é vertical? Ela tem que começar com Deus, querido. E depois seguir horizontalmente. Segunda verdade, queridos, é que o caminho da satisfação não é fácil. Sabe por quê? Porque é muito fácil nós nos enganarmos. É muito fácil eu, daqui a 2 anos, estar casado com Ingrid e pensar, poxa, é o momento clímax da minha vida. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Para, Mateus. Que coisa maravilhosa. É muito fácil pensar assim. Está enganado. O que é satisfação? Toda satisfação deve começar em Deus. Se você não estiver satisfeito com Deus, você não estará satisfeito com nada. E sabe como você aprende a ser satisfeito com Deus? Seja satisfeito com a vida que Deus lhe deu hoje. Antônio, meus sonhos não se realizaram. Que pena. Que pena, amor, né? Como diria o grande poeta de raça negra, né? Meus sonhos não se realizaram. Antônio, eu fui mal. Eu fracassei. Eu quebrei a cara. Deus ainda é soberano e governa a sua vida. Ele satisfará o seu coração. Ele satisfará o seu coração. Não são os resultados. Não é ser o melhor ou o maior. É estar debaixo da vontade do maior e do melhor, que é o próprio Deus. Então seja satisfeito com a vida que você tem hoje. Eu não tenho tudo
Glória a Deus, foi o que Ele escolheu para mim hoje. Está faltando dinheiro? Glória a Deus. Ser assaltado no ônibus? Glória a Deus. 2 vezes? Glória a Deus. As coisas não estão indo bem? Amém. É isso que Ele quer. E Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus. Você vai sofrer, eu irei sofrer, nós sofreremos. É fato, eu não posso chegar aqui e dizer que não vai acontecer. Mas você tem que ser satisfeito em toda e qualquer situação. E aí que é o problema. Isso não é dom. Não tem o dom da satisfação. É aprendizado. Filipenses, Paulo vai dizer: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi. Está no deserto? É porque Deus quer que você esteja. Ele fala para Israel: eu chamarei você ao deserto e ali eu falarei ao seu coração. Mas esteja com sua satisfação nele. Antônio, eu não consigo, eu reclamo. Peça perdão e continue. Antônio, eu fracassei de novo, amanhã eu vou fracassar mais, e vou fracassar de novo. Queridos, a palavra que foi implantada é a palavra que é poderosa para reconstruir o seu caráter, e é poderosa para lhe perdoar diariamente pelos seus fracassos. Só a Bíblia, só a palavra de Deus perdoa-nos dos nossos fracassos. É Cristo, o Deus bem-sucedido, que perdoa pecadores fracassados. Seja autêntico. Tenha autenticidade. Seja autêntico através da palavra de Deus. Tenha uma fé autêntica, firmada na palavra de Deus. Porque só a palavra promove sinceridade. E aí vem a parte do texto que era para uma pessoa pregar, ela não pregou, mas mesmo assim eu amo essa pessoa. Mas está me devendo. Eu amo mesmo esse gordinho, é sério. Mateus 20. Mateus, olha aí, não é Mateus não, viu, gente? Não foi o Mateus que fez isso não, viu? Tiago, 1:26, meu Deus, como me atrapalha às vezes. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Qual é o problema da igreja? Algumas pessoas se achavam o crente, né? Não era um crente, era o crente. Artigo definido antes de qualquer coisa. O crente. É igual a mim, eu não sou um Antônio, eu sou o Antônio, né, gente? Estou brincando, logicamente não sou. Mas, o que é que Tiago está falando, querido? O que é que Tiago está colocando aqui? Você que se acha tão religioso, você que se acha o crente, que se acha o tal, meu amiguinho, se você não refreia a sua língua, se você é imprudente, hipócrita, fala o que quer, você está se enganando. Está na escola do auto-engano. Ah, Antônio, mas espera aí, a Bíblia manda eu ser sincero, então comigo é assim. Escreveu, não leu, o pau comeu, meu amiguinho. Eu sou assim, Antônio. Eu sou assim, eu falo na cara. Eu não guardo não, eu vou lá e pá, né? Bem, eu não sei ser outra pessoa. Lógico que não sabe, você não lê a Bíblia. Se você lesse a Bíblia, você aprendia a ser outra pessoa de repente, né? Porque, queridos, é muito fácil eu me entregar e dizer, eu sou assim. É Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, né?
Não existe. Não existe crente Gabriela. Ou você muda, meu amigo, ou você não vai para o céu. É verdade. Talvez você nunca tenha encontrado a Cristo. Talvez você nunca tenha tido um encontro real com Cristo. Por isso que você diz que não muda. Mas talvez você seja tão imaturo que não tenha aprendido isso ainda. Então eu vou lhe alertar. Você tem que mudar. Você não pode ser a mesma pessoa. Você não pode ter os mesmos comportamentos. Você não pode ter a língua solta de sempre. Cale sua boca. Tiago vai falar lá no capítulo 3. Uma coisa bem legal. Eu vou adiantar, spoiler agora. Spoiler, alerta, spoiler, né? Sabe como é que você aprende a controlar a sua língua? Quem já viu cavalo aqui? Eu pergunto porque eu não sei, de repente a geração, né? Tão moderna, não viu um cavalo ainda, uma carroça. Quem já viu uma carroça aqui? Vocês já repararam que tem um camarada que está guiando a carroça, certo? Está lá o cavalinho e tal, não sei o que, acelera tal, chicoteia o pobre do cavalo e tal. Aí ele acelera. Como é que ele faz para frear? Ele puxa, né? Muito bem, profissional, habilitado no Detran, ele de carroça. Ele puxa o cavalo. Mas sabe o que ele está puxando? É o arreio. Você sabe onde é que está o arreio do cavalo? Na boca. Então, quando ele puxa o cavalo, ele está puxando a boquinha dele. Sabe o que Tiago vai dizer? Você que tem a língua solta, coloque arreio nela. Coloque um arreio nela, para quando você for falar, você puxar. E mesmo que doa, você vai parar. Então Tiago diz, coloque freio, meu amiguinho. Olha o freio na sua boca. Se você se acha autêntico demais e fala demais, meu amigo, você está se enganando. E o que Tiago vai dizer? O que é a religião autêntica? Em primeiro lugar, queridos, é uma vida santa. É uma vida que caminha para a santidade, incontaminado do mundo. Eu sou extremista, vocês sabem disso. Algumas vezes eu sou chato pra caramba. Na realidade, uma pessoa disse uma vez para mim, você é muito, muito, muito chato. Eu digo, menino, é uma definição nova da minha pessoa. É elevada à terceira potência, elevado à terceira potência. Mas é impressionante como o mundo dita a moda na igreja. Você já reparou isso? Não. Você já viu a igreja ditando algum comportamento no mundo? Eu vou usar exemplos frágeis, que não são pecados. Mas, por exemplo, você já viu quantas criancinhas imitam o penteado daquele jogador de futebol lá? Parece um galo, né? Que rapa aqui do lado, deixa só a crixa na cabeça e tudo mais. Ele deixa para cima lá. Tinha tempo que, se uma personagem da novela, eu acho que é uma novela antiga, rapaz, esqueci o nome dela agora, ela tinha uma rosa na cabeça. Gente, foi impressionante. No outro culto, as meninas tudinho estavam com a rosa na cabeça. Lá, porque fulaninha está usando. Fulaninha é moda, é chique, é elegante. Aí toma a rosa na cabeça. Né? Hoje ninguém usa mais, virou brega. Mas é impressionante. Usou, foi Rafa? É impressionante. Tocou no... É impressionante essas coisas, mas eu não falo de coisas tão simples, eu falo de coisas mais graves. Está uma polêmica aí. O STF perdoou e abriu um precedente agora para legalização do aborto, certo, Lucas? Certo, Mateus? Vocês que são da área jurídica da live. Abriu um precedente. Aí eu me pego olhando pessoas que foram criadas na igreja, colocando como se
cada um devesse ficar no seu quadrado. Gente, olha, as pessoas vão abortar, as pessoas vão continuar usando drogas, cada pessoa com a sua vida. Não é assim. Você tem que se posicionar contra. Você é sal, você é luz, você foi separado por Deus, você é santo. Você não pode aceitar. Não é o que o mundo dita. O ser humano tem responsabilidade por tudo que ele faz. A outra coisa que Tiago fala é que uma fé autêntica, ela é cheia de compaixão. Vamos salvar os meninos que passam fome na África. Ótimo. O que você tem feito pelo seu irmão na fé? Aqui da igreja. A Bíblia sempre ensinou que você começa com os de casa e depois vai para os de fora. Primeiro os da fé. E Tiago vai falar de órfãos e viúvas da fé. Pessoas que padeciam necessidade dentro da igreja. E a igreja não estava nem aí. Ela se intitulava religiosa, falava demais, não era santa e não ajudava quem tinha necessidade. Que igreja! E você, meu irmão? E você? O que você tem feito pelos que sofrem? Que são seus irmãos na fé? O que você tem feito pelos que padecem e são de casa? Se você não tem feito nada, questione-se. Questione-se logo, rápido. Rápido. Queria falar duas implicações. A primeira delas é que a obediência sem coração não salva. Não adianta você ser um ótimo cumpridor de regras e não amar ao Deus que deu esses mandamentos. Você está seguindo o caminho das obras. E por isso que eu quero recomendar esse livro do Timothy Keller, O Deus Pródigo, que ele vai falar justamente da parábola do filho pródigo, e vai falar muito do irmão mais velho do filho pródigo. Ele passa o tempo inteiro com o pai, obedece a tudo que o pai manda, mas quando o filho retorna e o pai perdoa, o que é que ele diz? Eu tenho feito tudo o que você quer e você não me dá nada. Qual era a obediência daquele homem? Era uma troca. Ele estava obedecendo ao pai para cobrar do pai. Para que você obedece a Deus? Para cobrá-lo? A sua obediência é um toma lá da cá? Ou é porque Ele lhe salvou? Porque Ele lhe resgatou? Porque Ele lhe transformou? Por fim, queridos, uma fé que não é pura, uma fé que não se compadece dos outros, ela é falsa. Você não pode viver sem ser sensível ao que o outro passa. Você não pode viver sem ser sensível aos que sofrem. Você não pode viver sem ser sensível ao sofrimento da igreja. Amém? Que Deus nos abençoe.